E aí vem o seguinte, pastor, o que acontece quando uma pessoa escolhe não viver de acordo com o plano de Deus, né? Porque às vezes ela já colocou no coração dela um modelo, uma forma de viver, uma coisa que ela quer fazer, às vezes até dentro da igreja mesmo, né? Ela vê algo dentro da igreja e fala, cara, é muito comum na igreja o pessoal chegar e a primeira coisa que vem ali, o ministério de louvor, poxa, eu quero fazer parte do ministério de louvor, né? E às vezes é outra coisa que Deus quer, e ela se nega muitas das vezes a viver esse plano. O que acontece com esse tipo de pessoa? Quando eu li essa pergunta, pastor, me veio outra pergunta. O que acontece quando um motorista de ônibus decide não passar pelo itinerário estabelecido? O que acontece? Pô, fica o pessoal nos pontos de ônibus perdido, que não vai Fica ter... uma né? galera Vai ser que precisava daquele ônibus. E quem pegou lá no início, o ônibus não vai... Queria soltar em algum lugar, não vai passar pelo lugar onde ele Então, solta. olha a confusão, Vai ser uma confusão. que eu crio quando eu não estou aonde eu deveria estar. Nossa, entendeu? Porque Deus é essa soberano. analogia é esclarecedora. Deus, ele é soberano, pastor, e ele, na sua soberania, decidiu salvar pessoas ou abençoar pessoas através da minha vida, da sua vida. E quando eu não sou quem eu deveria ser, alguém fica na pista. Entendeu? Olha que coisa interessante. João Batista, André era um dos discípulos de João Batista. Sim. Até que João começa a falar do Messias. Ó, ele vai, tá vindo. Ah, ele aí, chegou, esse é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que 2 dos seus discípulos o abandonam e passam a seguir Jesus, e um deles era André. Sim. Porque André seguiu Jesus, a Bíblia diz que primeira coisa que ele fez foi chamar Pedro. Cara, encontrei o Messias. Chamou Pedro. E quando vem Pedro, Jesus fala, não, tu não é Simão, agora vai ser Pedro, vai ser o líder da igreja. Olha que coisa interessante. Porque André deixou de andar com João, Pedro foi ativado para conhecer Jesus e se tornou um líder da igreja. É verdade. Cara, será que André nunca chamou Pedro para ir conhecer João? Por que Pedro não era discípulo de João? Verdade. Porque não tinha propósito, o propósito era com Jesus, ele seria o líder da igreja. Uau, então, olha só, se João não libera André, Pedro não era ativado. Isso aí. Por que Pedro não foi chamado para andar com João? Porque André nem lembrou, cara, isso aqui não tem nada a ver com Pedro, cara, não vou nem chamar ele. Mas quando ele conhece Jesus, a primeira coisa que ele faz é chamar Pedro. E quando Pedro vem, o destino profético dele é ativado. É verdade. Então, porque João liberou André, André ativou Pedro e Pedro se tornou um líder. Muito bom. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, cara, se João, como infelizmente muitos pastores ficam prendendo, não, você não vai sair daqui, você sai daqui eu te amaldiçoo e não sei o que lá. Se eu entendo isso, que existe um sistema e que eu sou só uma plataforma, cara, de envio. Muito forte. Então, eu vou enviar o André. E o André vai ativar o Pedro. E o Pedro, mas eu não posso nem... Tenta imaginar, pô, tá vendo? O André ficou aqui um tempão, nunca chamou Pedro, cara. Agora foi lá, para Jesus, lá, a primeira coisa que ele fez foi convidar Pedro para ir para o culto de Jesus. Cara, é o propósito de Deus, entendeu? Então, quando eu olho isso, eu creio que existe um sistema que precisa rodar. Legal. E através da minha vida, você vê, pessoas vão ser ativadas. Você mesmo foi parar num Cura Minha Noiva de bobeira. Pô, para mim foi entendeu? O divisor de águas da minha vida. Mas você podia ter ido em qualquer outro congresso, mas na soberania de Deus, Ele escolheu, cara, te tocar através da nossa vida. Você podia ter ido em qualquer lugar. Inclusive, você nem foi por causa do Cura Minha Noiva. Vou ver se eu vou fazer um congresso de família aqui. Isso aí. E quando chegou lá, pum, ativou. Então, agora, aquele congresso quase não sai, por causa de várias situações que aconteceu. Então, pensa comigo, se eu não faço aquele congresso. Eu hoje você não estava vivendo um monte de coisa. Entendeu? Se eu deixasse de fazer, no caso lá, por dinheiro, você não estaria aqui hoje. Verdade. Agora, pensa em outra situação. Se alguém deixou de cumprir, não foi por dinheiro, foi porque não quis, foi porque quis fazer outra coisa. Quantas pessoas estão deixando de ser ativados? Então, eu decidi crer que cada um de nós tem um propósito e que está ligado a outras pessoas. O nosso propósito nunca é só nosso. O nosso propósito é ativado por pessoas e ativa outras pessoas. Então, não viver o que Deus tem para a nossa vida é o cúmulo do egoísmo.
você, além de estar se travando, você está travando o sistema todo de que Deus estabeleceu, entendeu? Para cumprir o seu propósito. É interessante, voltando na analogia do ônibus, né? A pessoa que não vive o seu propósito, não está no lugar onde Deus quer, só pensando aqui, né? Ela deixa de levar as pessoas que saem com ela para o destino delas, ficam perdidas. Novas pessoas que iam ao encontro dela, que ela ia pegar no meio do caminho, deixarão de ser ativadas, né, moldadas. Perfeito. E a consequência é que quando ela chegar no destino dele, ele vai ser mandado embora, né? Ele vai perder tudo. É isso aí. Ele vai, o que ele tinha, ele vai perder. É isso aí. É como se, talvez a analogia desse ônibus finaliza com o cara que enterrou o talento. É verdade. Né? Perfeito. Perdeu tudo ali. Perfeito. Perfeito. Amém. Poxa, tremendo. Muito, muito boa essa analogia, me marcou muito aqui.